Muito obrigado. Quero cumprimentar a todos aí e agradecer o convite, particularmente ao meu amigo Ronaldo, com quem temos tido há décadas um relacionamento muito intenso, e dizer da importância desse evento. Eu acho que a introdução que o doutor Percy fez aqui sobre a questão tributária, praticamente, eu gostaria de resumir em uma palavra ou numa frase. Eu costumo dizer que essa reforma tributária foi um salto no escuro. Estamos ainda caindo, não sabemos como e aonde vamos estar daqui a alguns anos. Mas eu verifico 3 aspectos muito rápidos. Eu sei que eu tenho apenas 10 minutos para falar e quero me ater a esse tempo. Eu tenho o hábito de me alongar muito mais do que o tempo que normalmente é me concedido, mas ainda bem que tem um negócio aqui gigantesco na minha frente. Então, eu vou rapidamente às minhas conclusões. Eu acho que essa reforma tributária, agregando ao que o Dr. Percy já falou, ela tem 3 aspectos que eu chamaria atenção. Em primeiro lugar, é uma reforma teórica, heurística, baseada num conceito formal, baseada numa narrativa que nós ensinamos nas salas de aula da Fundação Getúlio Vargas como uma reforma tributária ideal, perfeita, uma reforma tributária de laboratório, e nós ensinamos isso com muito proveito. É importante que isto faça parte da estrutura mental de todo mundo quando analisa um sistema tributário. Agora, colocar em prática aquilo num país como o Brasil é muito diferente. Então, a primeira observação que eu faço é essa. Não vou poder entrar em detalhes aqui. Gostaria muito de poder ter mais tempo para elaborar o porquê que eu teria feito uma reforma tributária completamente diferente dessa. Sabedor dos problemas que o nosso sistema tributário tem. Então, a primeira observação que eu faço é essa. É um projeto de reforma tributária de laboratório, de sala de aula, de livro-texto de economia, mas a grande dificuldade é a sua implementação num país extremamente complexo como é o Brasil. Segunda característica fundamental que eu gostaria de chamar a atenção: a incerteza que ronda esse projeto. E de onde vem essa incerteza? Essa reforma tributária, ela foi elaborada sem que o governo tivesse apresentado à sociedade um estudo sequer do impacto setorial que ela teria. Isso não foi feito. Ela foi aprovada de afogadilho. Todo mundo viu como foi o processo de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Particularmente com desrespeito até ao regimento da Câmara, que obriga que entre o primeiro e segundo turno existam 5 sessões de interstício, pois entre a primeira e a segunda votação se passou apenas meia hora. Desrespeito absoluto, sem diálogo com a sociedade. Essa é uma das características fundamentais. É um salto no escuro. É um salto tão perigoso que até hoje, doutor Percy, nós não sabemos qual vai ser a alíquota desse bendito IBS-CBS. Como é possível se fazer uma reforma tributária com a profundidade que esse projeto tem, com significado e com alteração na estrutura de funcionamento econômico do país? Sequer conhecemos a alíquota desse imposto. O governo diz que vai ser 27%, 25%, eu estimo em mais de 30%, se for garantir a mesma arrecadação. O CONFAS falou em 33%. Eu acho que o governo vai acabar trabalhando com 25%, para dizer, viu, eu estava certo, não vai ser tão alto assim, mesmo assim vai ser uma das mais altas do mundo, mas vai tentar compensar a perda de arrecadação com elevação de outros tributos. Então, a segunda característica, incerteza absoluta, salto no escuro. E a terceira característica, e essa que eu quero mostrar aqui para os senhores, muito rapidamente, tenho 2 slides apenas para mostrar. Esta reforma tributária terá ganhadores e perdedores.
não será uma reforma tributária neutra, como seria uma boa reforma tributária. Ainda mais, como eu disse, num país como o Brasil, complexo. Aqui nós temos uma estrutura de uma federação em 3 níveis. As federações no mundo inteiro são em 2 níveis, federações de 2 andares, União e Estados. Aqui nós temos União, Estados e municípios, que têm prerrogativas constitucionais de autonomia. Então, a nossa federação é tripartite. E um imposto sobre valor agregado, como esse que se pretende implantar, unificado e centralizado, é típico para países unitários. Ele funciona bem em países unitários. Em países federados, nós temos, entre municípios, entre estados, o mesmo problema que a União Europeia tem entre países, ou seja, as transações transfronteiriças é que causam a grande complexidade desse imposto. E a atividade de saneamento é transfronteirista por essência, porque ela abrange um determinado número de cidades, às vezes até de estados. Por exemplo, o princípio do destino. O que será isso? Qual é o destino de uma Sabesp? Por exemplo, qual é a origem e o destino de uma transação de venda de serviço, saneamento, esgoto, seja o que for, com a Sabesp? Complexa como é seu nível de operações. Então, eu quero ir direto ao ponto. Eu tenho mais 3 minutos e eu acho que vai ser suficiente para os senhores entenderem o que eu quero dizer. Cadê o... Podia passar? É só esse aqui? Então, aqui é o seguinte, o que eu fiz? Que trabalho eu fiz? Eu peguei os dados do IBGE, peguei a tabela de recursos e usos do IBGE, que ela desagrega entre 160 setores, 163 setores da economia. Tudo que cada setor compra e vende de cada outro setor é uma matriz de 164 linhas e 164 colunas. É um sistema de 164 equações simultâneas. Utilizei a metodologia de Leontief, Prêmio Nobel de Economia, que ganhou a guerra com o uso dessa tecnologia no bombardeio das principais fontes de suprimento da Alemanha, identificou com essa metodologia. E, a partir daí, que conclusão eu cheguei? É um trabalho de equilíbrio geral, isso é muito importante. Não adianta os senhores pegarem um setor e analisar, no meu setor, o que vai acontecer com o preço, vai subir isso. O que acontece é o seguinte, nós precisamos fazer um exercício de equilíbrio geral. Por quê? Às vezes não, as cadeias de produção, como foi dito aqui na mesa anterior, é infinita para qualquer setor. Esse negócio de dizer que tem cadeia longa, cadeia curta, isso não existe. Todas as cadeias de produção são infinitas. É um sistema de equações simultâneas. Consequentemente, a circularidade é total. E o que acontece? Às vezes, um determinado setor, lá na ponta, que a gente acha que não vai ter influência nenhuma no meu preço ou no meu custo, vai influenciar através das relações interindustriais o preço do meu setor. Usando essa metodologia de equilíbrio geral, eu cheguei a essas conclusões aqui para 163 setores da economia. Depois eu vou desagregar para os setores que interessam aos senhores. O que eu mostro ali? A primeira coluna é a carga tributária atual. Eu agreguei ali em vários setores, agropecuária, extração mineral, indústria de alimentos, indústria de transformação, eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos, construção, comércio, intermediação financeira e serviço. Isso não é uma divisão minha, isso é divisão do IBGE. É como os dados da TRU estão organizados. Eu simplesmente agreguei. O sistema tributário atual, que é aquele composto de INSS, essa é a tributação da produção, INSS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, para todos esses setores, implica aquela carga tributária. A carga tributária num produto agropecuário é 37%, é 39% no preço final do produto. Eletricidade, gás, água é 39%, setor de serviços 33%, intermediação financeira 26% e assim por diante. Ou seja,
Esta é a carga tributária setorial hoje, sem reforma tributária, sem nada, o que nós vivemos hoje. A segunda coluna é a EC, a Emenda Constitucional 132. Se ela for aplicada como consta na Emenda Constitucional 132, a carga tributária, que vai continuar tendo o INSS, mais o IBS, CBS, eu estou estimando uma alíquota que o governo prometeu de ser de 27,5%, eu usei esta alíquota para estimar. Veja o que acontece com a carga tributária em cada setor. Ela vai, por exemplo, o setor que interessa aos senhores vai de 39% para 42%. Os senhores vão ter um aumento de carga tributária de 6% sobre faturamento. É muita coisa, um aumento de 6% sobre faturamento na carga tributária. Alguns setores, como eu disse, há ganhadores e perdedores. A emenda constitucional, ela reduz a carga tributária da indústria em 15%, quase 16%, da indústria de alimentos também, de certa forma na construção, porque a construção e o setor agropecuário conseguiram negociar muito bem, coisa que o setor de saneamento não conseguiu negociar. Eles negociaram muito bem. A agricultura vai entrar nessa reforma tributária vai sair melhor do que entrou, ainda que inicialmente estava previsto uma elevação gigantesca de carga tributária para eles. Então, a segunda coluna e a terceira é a variação. Então, a agricultura vai ter uma redução de carga tributária de 5%, extração mineral, um dos grandes focos de exportação, vai aumentar 11,9% de carga tributária. O preço não é feito pelo produtor, o preço é internacional. Vamos ter que amargar uma elevação de 12%, redução de margem de 12%, dado que o preço internacional é determinado nas bolsas internacionais e não aqui. E ali vai. Indústria de alimentos melhora e assim por diante. Aquela é o impacto com a variação percentual na carga tributária com a PEC, com a Emenda Constitucional 132. Aqui, eu adianto rapidamente aos senhores, eu sei que meu tempo já esgotou, peço, Vênia, se podia só mais 3 minutinhos. Eu acho que não existe saída. E o que eu digo normalmente nas minhas palestras é o seguinte: Inês é morta. Essa proposta já foi aprovada. Não adianta chorar sobre leite derramado, como eu comecei a fazer aqui no começo, criticando isso e aquilo. Já foi aprovado. Como é que nós podemos agora atenuar o impacto negativo que essa reforma tributária pode ter em vários setores da economia, inclusive o dos senhores, mas muito mais forte em setor de serviços, altamente intensivos de mão de obra terceirizada, etc. É uma lástima, eu vou mostrar para os senhores. Como é que se pode atenuar esse impacto? O Dr. Percy falou na crédito para o custo da mão de obra. Isso é inviável, porque é a negação do próprio IVA. IVA é um imposto sobre valor agregado. O que é valor agregado? Salários, lucros, juros e aluguéis. Esses são os 4 componentes do chamado valor agregado. Salários, juros, lucros e aluguéis. Salário é componente. Se eu tiro e dou crédito ao salário, eu estou descaracterizando o imposto sobre valor agregado e, consequentemente, eu estou desfazendo a vantagem que eles alegam da não cumulatividade do sistema. Aí eu inviabilizo isso. Então, esta proposta, recomendação minha, esqueçam. Não, mas isso não vai nunca acontecer. Dar crédito sobre folha de salários não vai nunca acontecer. O que pode acontecer, sim, é o que eu chamo a desoneração da folha de salários. É outra coisa, é uma outra proposta. O sistema continua funcionando da mesma maneira, mas as contribuições previdenciárias, tanto do trabalhador quanto as patronais, seriam isentadas e substituídas por uma outra fonte de arrecadação. Esta é a única maneira viável que eu vejo de atenuar o impacto negativo da reforma tributária relativamente aos perdedores dessa reforma. E aqui eu faço uma simulação. O que aconteceria se nós conseguíssemos isentar até 2 salários mínimos, apenas até 2 salários mínimos, em cascata?
Porque acabar completamente com todas as contribuições sociais, o custo seria gigantesco. Eu acho que podemos até chegar lá no futuro. Mas podemos começar, porque o governo, inclusive, vem falando, Cláudia, na possibilidade de desonerar 1 ou 2 salários mínimos, através de outros mecanismos que não o crédito. Se nós fizermos isso aqui, eu já vou terminar. Se nós fizermos isso, olha aqui o que aconteceria. A carga tributária, relativamente ao que é hoje, seria essa daqui, essa seria a variação. E o setor de eletricidade, gás, etc., teria uma redução de 12%. E apenas para deixar mais claro, aqui eu abri nos setores que interessam aos senhores, de acordo com as classificações do próprio IBGE. O azul é água, esgoto, reciclagem e gestão de resíduos, coleta de resíduos não perigosos, coleta de resíduos perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos e tratamento e disposição de resíduos perigosos. O 1 é a situação hoje, 2 é se tivéssemos a EC 132 funcionando, só vejo que haverá um aumento de carga tributária muito significativo em todos os setores, e se houver a desoneração, a carga tributária passaria a ser a 3, abaixo, inclusive, da que nós temos hoje e muito abaixo da ex. E aqui a variação percentual. O setor de água vai ter uma redução de carga, todos os setores terão uma redução de carga. Então, é isso que eu queria dizer. Eu peço milhões de desculpas se eu gastei o tempo dos senhores, mas eu não podia deixar de mostrar a realidade dos fatos, quis trazer números aqui, estou à disposição para continuar os debates. Obrigado.